Jornal precisa, com algo que só ele tem: credibilidade. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, são 18 horas 32 minutos aqui na Rádio Clube 98, a marca da informação. E como eu antecipei hoje no início do programa e ontem também, a gente recebe o pároco da paróquia de Santo Antônio de Pádua, da paróquia de Santo Antônio, aqui de Patos de Minas, o Padre Antônio. E para você que já sabe um pouco da vida do Padre Antônio, e para você que não sabe, vai um pequeno histórico do Padre Antônio. A gente estudou na mesma escola, viu? Em tempos diferentes, mas foi a mesma escola. Ensino fundamental, primeiro grau, de 97 a 2001, na Escola Estadual Padre José André Caldeira Coimbra, em Presidente Legário. O ensino médio, no segundo grau, de 2005 a 2007, na Escola Estadual Coronel Cristiano, em Lagoa Formosa. Introdução a aperfeiçoamento e introdução à música, em 2007, no Seminário Propedêutico Dom Jorge Escarso, com o título Musicoterapia, ano de finalização sob a orientação de Nice Gabellini Caixeta. Especialização em Eneagrama em 2014, licenciatura em Filosofia em 2015, pela Universidade Tiradentes de Aracaju, Sergipe. A alma mater no Seminário Maior Dom José André Coimbra, da Diocese de Patos de Minas, mestrado em Direito Canônico em 2018, bacharelado em Teologia pela PUC, especialização em Lato Sensu em Direito Matrimonial Canônico, com ênfase no motu próprio Mitis Indux. Se eu estiver falando errado, só me corrija, porque latim não é minha língua mãe. Dominus Iesus em 2017, curso de espanhol internacional em 2017, publicação acadêmica O Fundamento de Cristo e a Sucessão Apostólica para Compreensão, Seminário Propedêutico em 2007, curso de filosofia de 2008 a 2010, no Seminário Maior aqui de Patos de Minas, curso de teologia de 2011 a 2014, Ministério do Leitorato em outubro de 2013, acolitato em setembro de 2014, ordenação aconteceu na Catedral de Santo Antônio de Pádua, ordenação diaconal em setembro de 2015, e a ordenação presbiteral, que ele se tornou padre, né? Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, na Paróquia Santa Rita, no dia 2 de abril de 2016, não é isso? Muito bem, é um pequeno histórico do administrador paroquial da paróquia de Santo Antônio de Pádua, Padre Antônio Alves de Souza. O seu sobrenome é Alves, mas não é Alves de Patos, nem de Patrocínio, não, né, Padre Antônio? Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Matheus. Boa noite, Eleusa, que aqui se faz presente também. Exatamente. Isso, o nosso Alves é lá de Presidente Olegário mesmo, né? Então tá bem certo. ali da região da Prata, dos Netos, por aí vai. Então quer dizer que você é da Prata? Prateiro. Mesmo? Ai, gente. Como diz o pessoal lá, prateiro do pé rachado. Então você já foi muito no Cruzeiro da Prata? Sim, Cruzeiro. A minha família mora ali na região do Sobrado, perto do Pé do Morro, do Lobo. O meu conhecimento com o Padre Antônio já tem uns dias. Elias, você pode desligar o ar-condicionado, porque tá fazendo barulho parecendo carro de boi. O meu conhecimento com o Padre Antônio já tem algumas datas, porque a paróquia Santa Rita de Cássia, eu posso dizer que minha paróquia é mãe, porque foi por lá que eu tive um conhecimento de igreja, que eu me inseri, que eu fiz catequese, crismado, primeira comunhão, enfim, meu conhecimento e minha iniciação na igreja foi pela paróquia de Santa Rita de Cássia. E para mim é um prazer receber o senhor aqui, Padre Antônio. Eu me recordo que enquanto o senhor ainda é seminarista, aí depois o senhor foi ordenado padre, foi para São Gotardo, aí retornou, foi para a Igreja do Rosário, aí
foram 3 paróquias na minha vida até hoje, porque foi Santa Rita de Cássia, São Pedro de São Paulo, depois Rosário, aí eu voltei para Ipanema novamente, e na época em que eu residia ali na região do Rosário, o senhor era vigário paroquial lá. Então, o senhor já, e além disso, o senhor tem outros cargos, né? Além de pároco da paróquia de Santo Antônio de Pádua, aqui a Catedral de Patos de Minas. Eu queria que o senhor contasse para o ouvinte que está sintonizado conosco agora, quais que são os outros cargos que o senhor tem na Diocese de Patos de Minas hoje? Certo. Dentre os cargos eclesiásticos que eu tenho hoje, eles são justamente pelo fato da minha formação jurídica em direito canônico, né? Porque são muito específicos dentro da igreja e poucas pessoas até sabem que esses cargos existem, né? Atualmente, na Cúria Diocesana, eu sou auditor, juiz auditor, na verdade, que trabalha com as instruções de processos de nulidade matrimonial. Também sou chanceler do bispado, ou seja, aquele que com o bispo assina os decretos, as nomeações, licenças, dispensas. Sou vigário judicial adjunto do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Uberaba, lá onde a gente trabalha com os votos, relatorias de sentenças, né? Sou diretor da Casa do Clero Bom Pastor, onde nós temos os padres que estão em processo de recuperação, ou estão lá por um tempo de revitalização, cuidar da saúde, para descansar, para hospedar. E também sou professor no seminário em Direito Canônico, que é a minha formação que eu tenho hoje. E além disso, presto assessorias canônicas em toda a Diocese de Patos de Minas. Nas paróquias, os padres que nos procuram, os próprios fiéis leigos. Trabalho agora também, depois do mestrado, com advocacia canônica, não aqui para o nosso tribunal de Uberaba, porque como eu sou juiz nele, eu não posso atuar como advogado, né? Mas nos demais tribunais do Brasil, a gente pode estar atuando também como advogado canônico. E agora, por último, fui nomeado também como administrador paroquial da paróquia Santo Antônio, a catedral aqui de Patos, onde nós temos a cátedra do bispo. E Padre Antônio, aproveitando o senhor como pároco da paróquia de Santo Antônio de Pádua, o senhor tem um conhecimento para poder nos responder a respeito disso. E como o Padre Antônio disse, está aqui conosco no estúdio e participa desta entrevista a Eleusa Silva, que está aqui conosco desde o início da semana, né, Eleusa? Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Matheus. Pertinho do microfone. Boa noite, Padre Antônio. É um prazer ter você aqui. Boa noite a todos os ouvintes da 98. Show de bola. Eleusa, tem perguntinhas que você separou pro Padre Antônio, né? Hoje chegou a minha vez, né? Hoje chegou sua vez. Vai ter polêmica, Eleusa? Não. Vai ser facinho, né? Tranquilo? Isso, ele não merece, não. Então tá bom. Ô Padre Antônio, algumas pessoas me fazem algumas indagações e perguntam, mas a catedral, e aí foi uma infelicidade, porque logo ali no início do início de reforma mesmo da catedral propriamente dito, que a gente pode dizer que foi a reforma exterior foi concluída e passou para a reforma interna. E aí veio a pandemia. Então, as tradicionais barraquinhas, a gente tem aí 2020 e 2021 sem fazer as tradicionais barraquinhas. E a gente sabe que a barraquinha, querendo ou não, ela traz um retorno financeiro que ajuda na reforma e nos trabalhos pastorais da paróquia em si. Hoje, a catedral, externamente, todo mundo tira foto, mas internamente, ela tá um pouco feia. Como que tá esse processo de reforma? Explica pra gente. Olha, o processo de reforma dela, ele foi prejudicado bastante devido à pandemia, né? Como você mesmo disse, e a Eleusa também, como paroquiana lá, percebe isso de uma forma muito clara, né? E o que acontece é que realmente a catedral por dentro, visivelmente, ela não tá tão agradável. Conforme... Assim, nós somos acostumados a vê-la assim, sempre esplendorosa, bonita. Justo. Com muitos casamentos, tanto é que os casamentos lá estão bem pouquinhos, porque a estética da igreja não favoreceu. O casamento é um momento assim muito importante, até porque é uma vez só, né? Então a pessoa quer fazer bonita e tudo mais, né? E atrasou muito, Matheus, porque a pandemia veio, os nossos recursos, eles são muito poucos, né? Por assim dizer. Justamente. A paróquia da catedral, a paróquia Santo Antônio, ela tem uma despesa muito alta. Manter aquela estrutura ali não é brincadeira.
é tudo caro, pessoal, material, qualquer coisa que compra é caro. Nós temos o Centro Pastoral para manter o CESPASA, que a população aqui de Patos, sobretudo a comunidade de Santo Antônio, conhece. Então, assim, tudo isso entra dinheiro? Entra. Mas nós gastamos demais. Nós gastamos muito. O custo para se manter é muito alto. O custo para se manter a paróquia de Santo Antônio hoje é muito alto. E acaba assim que para manter essa estética bonita que ela tem, até porque ela faz parte do patrimônio histórico, cultural aqui da cidade, ponto turístico, faz parte dessa arquitetura que nós temos aqui de toda a Avenida Getúlio Vargas, né? Então, assim, é um monumento que deve ser muito bem mantido. E externamente ele tem que ter uma imagem muito boa. Tanto é que quando a gente passa ali à noite, você fala assim, nossa, mas que igreja sensacional. A catedral, assim, a hora que eu tô olhando assim por fora, que eu tô ali, eu vou muito aqui no pessoal da avenida, jantar na casa, e a hora que eu tô voltando, eu falo assim, gente, mas que igreja bonita. Imponente. Que privilégio que a Diocese de Patos de Minas tem de ter uma catedral dessa. E desculpe interromper o senhor novamente, essa reforma externa dela foi importantíssima, porque antes até tinha alguns pontos luminosos, mas eles estavam danificados, então precisava dessa reforma externa. E hoje a foto dela, assim, circula o Brasil todo. Circula o Brasil todo. Então, é uma igreja que chama muita atenção. E se nós compararmos com outras catedrais Brasil afora, nossa catedral é linda. Exatamente. Eu não vou citar nenhuma catedral para não gerar nenhum problema para mim, mas que umas catedrais horrorosas por aí. Mas agora, internamente, realmente, ela não está visivelmente tão agradável. Porque a reforma interna, ela é uma reforma muito pesada. Agora, ontem mesmo eu estava reunido com o COPAI. O COPAI é o Conselho para Assuntos Econômicos de uma paróquia. E esse conselho, ele é justamente para auxiliar o padre, o administrador paroquial, o pároco, né? Na gestão da comunidade, né? Financeira. E aí, então, ontem, inclusive, chamamos o nosso eletricista, que já presta serviço ali para nós e tudo, né? Porque há uma cobrança com relação a... E nós temos que fazer, né? Tem que fazer. Hoje nós não temos o dinheiro, por exemplo, para custear o que nós vamos começar agora, que é justamente a reforma da parte elétrica, né? Que antes de pintar a igreja, que é o que todo mundo espera, nós ainda temos que arrumar essa parte elétrica, nós temos que arrumar o som. O projeto está montado, tem um som que é caríssimo, o som que os projetos que tem para atender a demanda da igreja é muito alto. Então, assim, hoje, a partir do mês que vem, no máximo, nós já vamos estar começando, então, essa parte elétrica. Vai ser necessário quebrar a igreja mais um pouquinho nos próximos dias agora, assim, até foi um negócio que não nos agradou nem COPAI, nem Padre Antônio, e não vai agradar nem a comunidade, mas porque a altura que quebrou lá não foi suficiente com relação ao que se tem de ondas vias sacras, todas elas, né? E a luminária que se propõe colocar, então não daria certo. Nós vamos ter que quebrar a parede antes de começar a passar fio. Então, só esse trabalho de passar fios ali, ele vai levar mais ou menos 4 meses. Então vai levar muito tempo, porque a estrutura da igreja catedral é uma estrutura muito grande. E assim, já pensando em tudo, porque uma das coisas que o pessoal cobra muito, né? Padre, a catedral é muito quente. E realmente, e nós temos o ar-condicionado funcionando no talo, funcionando assim no máximo mesmo. Só que a altura é 15 metros de altura das caixinhas do ar-condicionado até o chão, é muito alto, então não chega. Então vamos colocar agora também, a partir do momento que começarmos a reforma, a restauração das portas, também já pensar, e agora já pensando também, no caminho vai ser arrumado agora com a parte elétrica, colocando aquelas paredes aquelas cortinas de vento, né? Para cercar um pouquinho também o ar frio dentro do prédio da igreja, né? Então, assim, Mateus, tem tudo isso. Então, antes de pintar a igreja, realmente a pintura da igreja e a iluminação dela vai ficar sendo a última coisa, porque primeiro nós temos que arrumar toda essa parte elétrica para depois podermos arrumar o som, que também já tem que é caro. Depois o projeto dos bombeiros, que tem que ficar tudo ok, porque normalmente sempre tem que quebrar mais uma parede. Não é uma coisa fácil. Aprovado. Isso, porém, a gente considera muito pela segurança também que o prédio deve
permitir. Então, é bacana isso, né? Só depois a gente vai poder pintar. Tacar a tinta ali na igreja e arrumar a eletricidade. Toda e qualquer obra de acabamento, ela é demorada, sem sombra de dúvidas. E a gente sabe que um primeiro momento ali, a quebradeira de parede foi para a instalação do ar-condicionado. Mas naquele momento não foi possível, então, fazer a instalação elétrica devida. Não foi possível. Não tinha quantidade... a verba possível para que se fosse feito aquilo naquele determinado momento, né, pai? Isso, não havia, como não tem agora. Nós vamos começar assim, com a cara e com a coragem e contando com a comunidade para poder dar conta de custear tudo isso, porque é uma coisa que vai ficar muito cara, sabe? Ali, pode falar, fica à vontade. Ali por dentro, o Padre Antônio, é muito detalhe, né? É uma das coisas mais caras ali dentro, né? Os detalhes. Isso, é tudo muito caro. Por exemplo, nós vamos colocar a pia batismal, que já foi feita e tal, já está praticamente pronta, está vindo a caminho aí. Só essa pia batismal, para vocês, quando eu falo coisa de igreja é muito cara, é porque é caro mesmo. Não, os paramentos a pia batismal mesmo, que vai ser colocada ali naquele canto ali onde fica Santo Antônio, São José, a imagem da Imaculada. À esquerda do altar, para quem está de frente para ele. Justamente, vai ficar ficou em 16 mil. Só a pia batismal. Então, só para ter uma ideia do que é o custo ali, né? É muito caro. Você pega essa parte elétrica, só de cabos e fios já está em 47 mil, com um orçamento que tava até ontem. E padre, como a catedral é um ponto turístico do município de Patos, a prefeitura, o órgão público, ele contribuiu com alguma coisa, ou contribui ou não? A reforma tem sido feita pela comunidade paróquia Santo Antônio? Olha, Matheus, eu não vou te afirmar nem que sim, nem que não, antes de mim, porque realmente eu não teria uma certeza para estar te passando de como que foi. Fique tranquilo. Do que eu tenho hoje, eu te digo que não. Nós não temos... todo esse trabalho que vai ser feito é custeado pela paróquia de Santo Antônio. Somente a paróquia, inclusive. Não tem nenhum outro tipo de entrada, não. Então, eu não saberia te dizer, até onde eu sei, não. Mas eu não posso te afirmar com certeza absoluta se os órgãos acompanham. Eu imagino que não, porque o trabalho para a reforma lá da igreja de Santana, lá em Santana de Patos, teve que unir todos. Unir comunidade, unir poder público, porque é uma igreja tombada. Mas a catedral, não estou aqui fazendo juízo de valor de uma igreja, de um templo para o outro, mas a catedral merece um amparo do poder público também. Não só a comunidade auxiliar e ajudar, mas o poder público também deveria contribuir com isso, porque Catedral, Lagoa Grande, Avenida Getúlio Vargas, Parque de Exposições, enfim, são pontos que são atrações para turismo, representa o município de Patos. O próprio gabinete do prefeito tem lá estampado o coreto, a catedral e o homem do balaio. Então, a catedral que não seja usada somente de imagem é claro que é uma representatividade muito interessante, principalmente para o católico e para o patense, porque isso dá uma sensação de pertencimento, mas na hora do vamos ver, a gente precisa da união de todos os esforços. E pelo que o senhor está me contando, por mais que a pia seja um valor mais elevado e os paramentos da igreja são com um valor mais elevado, mas a pia vai ficar ali. Quantas pessoas vão ser batizadas com essa pia? Quantas pessoas vão passar e tirar foto? Se a igreja do Rosário, que custou a reforma dela, se não estiver enganado, quase 5 milhões de reais, e hoje a grande quantidade de casamentos que é feita na igreja do Rosário, e as pessoas vão para tirar foto, que como o senhor bem disse, é um momento para ser eternizado, é necessário que seja uma reforma caprichada, para assim como foi a reforma externa, a reforma interna, o povo tirar foto e mandar foto pro Brasil todo. Cara, e quando ficar pronto, você vai ver o tanto que vai ficar bonito, viu? Imagina. Aquilo que tá projetado, aquilo que tá idealizado é lindo demais, é lindo demais. Então, assim, a gente tá empenhado, tá trabalhando nisso e tudo. Estamos colocando isso, inclusive, como metas até 2025, estarmos com ela pronta.
com o auxílio da comunidade e tudo mais, porque é o jubileu de 70 anos da Diocese de Patos de Minas. Então, assim, para nós seria uma alegria muito grande já estarmos com a Catedral de Santo Antônio pronta para podermos celebrar isso aí de uma forma muito esplendorosa e bonita. Mas claro que isso depende muito dos recursos que nós temos. Se Deus quiser, ano que vem, nós já vamos conseguir fazer, por exemplo, as festividades da comunidade Santa Rita lá no bairro Copacabana. Se tudo der certo, Santo Antônio interceder, Nossa Senhora Bagia, que é padroeira aqui de Patos também, a ajudar, nós já vamos poder fazer também a quermesse de Santo Antônio, né? As barraquinhas, né? Porque assim, a esperança que nós temos é essa, né? A minha esperança também, porque aí é uma semana que eu tenho coisa para comprar aqui perto. Coisa para comer. Pois é, não, e assim, dá um lucrinho pra paróquia, né? Mas assim, cara, então, a gente tem essa esperança muito grande. Por exemplo, aqui na cidade de Patos de Minas, nós fomos a primeira comunidade a abrir para as celebrações sem senhas durante a semana, né? Eu não sabia disso. Sem aquele agendamento. Durante a semana, para a missa das 6:30 da manhã e das 19 horas, nós não estamos fazendo mais agendamento. Esse final de semana agora, nós já vamos fazer um teste, porque a igreja de Santo Antônio, ela comporta bastante pessoas, né? Não é tanto igual ao Rosário, mas hoje ela comporta, naqueles bancos da frente ali, sem contar as laterais, 440 pessoas sentadas, 4 pessoas confortáveis em cada banco. Isso. Então, um pouquinho de sobra. Então, metagista 220. Os agendamentos final de semana não tava dando isso, porque o pessoal já estava deixando para entrar aqui na igreja direto, quando não dava a ocupação máxima, né? E como agora todo o estado de Minas Gerais está na onda verde, graças a Deus, e assim nós pedimos que permaneça, que nós chegamos à conclusão, juntamente com a comunidade. É sempre bom lembrar disso, porque muitas vezes o pessoal pensa, o padre decide as coisas sozinho. Aí é outro ponto até bem que eu queria perguntar pro senhor, porque muitas pessoas pensam isso, mas tem o COPAI e o CPP, e o CPP, exatamente, que são da mesma forma que o prefeito tem ali os conselhos municipais para auxiliar na tomada de medidas para investimento. A mesma coisa tem o conselho de pastoral, das ações pastorais, e o conselho financeiro de fato, que é o COPAI, né? Como se fosse um conselho para auxiliar o padre nas decisões financeiras. Isso, justamente. Então, consultando todo esse pessoal, pós e contras, nós chegamos à conclusão, não vamos permitir, porque 220 pessoas sentadas só naqueles bancos, né? No agendamento final de semana não está dando. A missa mais concorrida é a das 10 da manhã, que é a missa que o Dom Cláudio celebra e assim, o pessoal gosta de ver o bispo e tudo mais, né? Então acaba que é uma missa muito concorrida. Dava 160 pessoas no escritório. Então tava juntando mais gente do lado de fora, esperando para entrar, do que do lado de dentro, né? Então vamos fazer um teste esse final de semana. Onda verde 50%, né? Mas quando você vai olhar a jurisprudência de alguns municípios pelo estado e Brasil afora, tem lugar que já está permitindo 75%. E a população, foi divulgado essa semana, 100% da população adulta, acima de 18 anos, está vacinada com pelo menos a primeira dose. E a gente tem aí um percentual de mais de 40% só com a aplicação da segunda dose. Então, o índice de transmissão na nossa cidade, ele está, se o do Brasil já está baixo, 0 ponto alguma coisa, o da nossa cidade também a gente tem que levar isso em consideração. Isso, e nós estamos levando isso em consideração e sempre pensando assim que seja na esfera federal, seja na esfera estadual ou municipal, eles deixaram a gente muito livre para poder organizar isso, o próprio comitê de Covid e tal, né? Então, assim, foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado. O que nós pedimos é sempre contar com a colaboração da comunidade que frequenta a Catedral de Santo Antônio, que não é só aqui o entorno da catedral, mas é a cidade toda que vem aqui rezar, né, pelo vínculo afetivo que tem aqui com a matriz de Santo Antônio, como o pessoal gosta de dizer, né? Então, assim, continuar com o álcool em gel, o uso de máscara durante as celebrações para nós é muito importante, sabe? Então nós vamos dessa flexibilizada porque o momento está nos proporcionando isso. E claro que
humildemente, se precisar um recuo, vamos fazer, mas Santo Antônio está indicando que não vai precisar, não. Tomara que não. Tomara que não. A gente vai fazer um rápido intervalozinho, aí na sequência a gente já volta com a sua pergunta. Mas já pode fazer a pergunta pro padre, Eleuso, e aí a gente já volta na sequência ele respondendo. Pode fazer a pergunta para ele. Aí o senhor responde depois do intervalo. Ô, padre Antônio, já que o senhor já está falando sobre os horários, o que o senhor achou da missa das 16, que foi o primeiro dia? Estive lá com o senhor, trabalhei naquele dia. O que o senhor achou? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência o padre Antônio responde a pergunta. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Você de Presidente Olegário fica muito bem informado aqui na Rádio Clube 98 e também no site pohoje.com.br. Acesse, se informe e fique por dentro de todas as informações de Presidente Olegário e região. A Rádio Clube 98 coloca você por dentro de tudo o que está acontecendo. Informação segura, comentários da nossa equipe e a sua participação pelo WhatsApp. A líder do Alto Paranaíba chega aos seus 80 anos de comunicação, com muita história e ações em favor da comunidade de Patos de Minas e região. Rádio Clube 98 é a marca da informação. 80 anos de liderança e credibilidade. Olá, ouvinte! A vacina chegou! Mas até que todo mundo seja vacinado, precisamos continuar tomando os cuidados básicos. É importante saber que algumas atividades do nosso dia a dia apresentam riscos maiores de contaminação em relação a outras. Por exemplo, frequentar ambientes fechados, sem ventilação e com muitas pessoas representa risco muito alto de contaminação. Abraços ou apertos de mão, a prática de esportes coletivos como futebol ou basquete, risco alto de contaminação. Visitar parentes ou idosos, frequentar festas e churrascos, risco moderado de contaminação. Por isso, precisamos continuar nos cuidando. Mantenha o distanciamento social e use máscara sempre. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Ainda não aderiu à fatura digital da CEMIG? Faça como mais de 500 mil de clientes que já aderiram. A fatura digital é a forma mais fácil, prática, segura e sustentável de pagar sua conta de luz. Solicite o envio da fatura por e-mail pelo WhatsApp CEMIG 31 3506 1160 ou acesse cemig.com.br. É rápido e prático. CEMIG. Governo de Minas. Governo diferente. Estado eficiente. Somos todos responsáveis pela proteção da vida. Exerça sua contribuição para o trabalho seguro. A economia precisa ser retomada tendo como prioridade a proteção da vida. Cumpra seu papel social de mãos dadas com a proteção da dignidade dos seus funcionários. Cumpra os protocolos de proteção contra a Covid-19. Uma campanha do MPT pelo trabalho protegido e seguro. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Colpatos, produtos Colpatos sempre presente. Central Máquinas, comando do Lagartixa, Major Gotti 1549. Grupo São Pedro, conforto, respeito e paz. Seja associado, garanta segurança em todos os momentos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, 3821-4945. Rastrec, rastreamentos. Tem máquinas agrícolas, rastreamos. Tem caminhões, rastreamos. Tem frota de veículos, rastreamos. Tem carro, rastreamos. Tem moto, rastreamos também. Rastrec, rastreamos tudo. Ligue 34991032525. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender. O telefone 3821-2561. Tocar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Tocar Veículos, Avenida Paranaíba, 1080. Telefone 3823-8905. WhatsApp 99915-0325. Jovino Tecidos, confecções e colchões. Confecções em geral. Jovino Tecidos, confecções e colchões. Rua José de Santana, 364. Quase a esquina com a Rua Major Gotti. Telefone 3821-0787. Rádio Clube.
Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender sua casa, alugar seu apartamento, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, 19 horas pontualmente. Eleusa, você tinha feito uma pergunta para o Padre Antônio. Repita ela, por favor. Eu quero saber do Padre Antônio qual foi... O que o senhor achou daquela missa voltar às 16 horas? Que a gente fala a missa das crianças, né? Isso, Matheus, a pergunta dela é porque a paróquia Santo Antônio estava com algumas missas interrompidas, né? Devido ao processo de pandemia. E uma das que foram interrompidas foi a missa das 16 horas, a das crianças, né? E também a missa que se tem 8h30 no bairro Copacabana, na comunidade Santa Luzia. E o que nós podemos dizer, assim, que foi um retorno bastante positivo, porque nós voltamos, assim, com a perspectiva da celebração das 16 horas para as crianças, com a voltada mais para a catequese. Porque são o pessoal que está na primeira Eucaristia, que está fazendo a preparação para receber o sacramento da crisma, confirmação, né? Então, assim, foi muito positivo a participação das comunidades, das crianças da comunidade. Foi uma participação muito boa, uma interação bacana. Claro, assim, que ainda fica faltando aqueles elementos que para a criança é muito importante na celebração da missa, né? Como o abraço da paz, né? Que eles gostam muito. O abraço da paz é marcante para a criança. O abraço da paz é muito marcante, então não se faz ele. O fantoche, por enquanto, ainda não temos, mas por uma medida assim de cuidado, porque a criança empolga com fantoche, né? Então, e temos duas ouvintes, uma é a Renata Ferreira, que é uma fantoche, e a Eleusa Silva, que é outra fantoche também, né? Isso, um abraço para Renata, que sempre está nos acompanhando. A Eleusa está aqui conosco, né? Então, assim, nós estamos só esperando mais um pouquinho também. Logo, nós estaremos de volta também com os fantoches, talvez até no próximo mês, né? Se Deus quiser, já vamos estar trabalhando com isso também. Mas aí então agora tá uma perspectiva mais bíblica, as crianças levando a Bíblia na hora do Evangelho para folhear e aprender a manusear a Bíblia, né? Tem um diálogo bacana assim do padre com as crianças. Eu gosto muito assim, eu celebro no Colégio Marista toda quarta-feira, né? Sei. Às 16h30. Sou capelão lá. Tem uma coisa que eu esqueci de contar, que sou capelão nos Maristas, né? E assim, eu celebro com as crianças e o gostoso, assim, a interação com a criança é muito bom. E ela responde assim, de uma forma muito pura, aquilo que você pergunta, né? Empolgada. Por exemplo, o que Jesus nos ensinou? A criança responde: a amar, padre. A fazer o bem, padre. Então, assim, são coisas... É bom celebrar com criança, porque você recorda até para você mesmo aquilo que é o mais essencial de Deus, né? Lembrando sempre aquela passagem lá, né? Que Jesus fala, né? Vinde a mim, todas as crianças e tudo mais, que o seu coração seja como um coração de criança. Então, Eleusa Silva, esse início que nós tivemos de missa com as crianças, nessa nova modalidade, desse novo normal, que ainda vai perdurar mais um tempinho ainda, foi muito positivo. A participação boa, os pais levaram seus filhos para rezarem. Final de semana passado também foi muito bom. Então, assim, nós só temos que louvar e agradecer a Deus por tudo isso. Eleusa, mais alguma pergunta? Que eu achei muito importante aquele primeiro domingo lá, que no Evangelho falava do cego, o senhor lembra? Justamente. Aí, Matheus, o Padre Antônio falava para as crianças: fecha os olhos, fecha os olhinhos. Na verdade é o surdo-mudo. É o surdo e o mudo. Isso, surdo-mudo. Aí tampa os ouvidos, né? Mas eu achei muito importante que a criança fica focada ali, assim, né? Eu brinquei com elas. Já parar para pensar o tanto que é ruim ficar sem ouvir? Tampa o seu ouvidinho aí, mas tampa bem tampado. Não é chato? Então, vê só o que Jesus fez ali e tal. Claro que aquela passagem do Evangelho tem todo um sentido assim, bem mais transcendente, teológico a respeito da coisa, né? Mas
para aquele momento ali era suficiente falar somente isso, né? Que São Paulo ele fala uma coisa muito interessante, né? Quem tem condições de receber carne no seu organismo, vai carne. Quem tem condições de beber apenas leite, vai beber leite, para depois ir desenvolvendo o organismo, e assim é a natureza das coisas, né? Então, mesmo para falar das coisas de Deus, para explicar, a gente tem que ter uma pedagogia bacana. Ok, Nelson? Se tiver mais algum, você pode levantar a mão aí, viu? Pode me intervir. O bate-papo dessa entrevista, a gente tem mais ou menos 3 dinâmicas. A gente falar a respeito do Padre Antônio em si, então a gente tem falado. Além disso, a reforma da catedral, e também porque setembro é o mês da Bíblia. Antes da gente passar para a realidade bíblica católica, o que eu vou perguntar para o senhor agora, porque a gente divulgou que muito, a comunidade de Madre Teresa de Calcutá, ela pertence à catedral ou à paróquia do Rosário? Isso, atualmente a comunidade... Bairro Laranjeiras. Isso, a comunidade Madre Teresa de Calcutá, ela pertence à paróquia do Rosário, que tem como pároco Monsenhor Vanderly e vigário paroquial Padre Marcos, né? Marcos Vinícius foi ordenado no último dia 14 de agosto, lá na igreja do Rosário mesmo, né? Então, ela é uma comunidade que pertence ao Rosário. A Rejane, que trabalha lá, e a irmã Renata, né? A irmã Renata, inclusive, Rejane, irmã Renata. A gente sempre tá... porque a gente sempre tá divulgando aqui, aí eu mais ou menos tinha essa dúvida, e também a Maria José sempre me manda mensagem, mandou para mim aqui no WhatsApp perguntando a respeito de onde que pertencia, porque ela já contribuiu algumas vezes com os eventos, de forma financeiramente, lá com os eventos da comunidade Madre Teresa. Padre Antônio, agora é uma pergunta polêmica. A Igreja Católica, o protestante acusa muito a Igreja Católica de não utilizar a Bíblia, de não fazer uso da Sagrada Escritura. Eu, Mateus, sei que essa não é a realidade, mas é claro, quem está ouvindo, que sempre tem uma pessoa ou outra que não entende essa dinâmica, não entende ela não sabe dessa realidade. Aí eu quero que o senhor nos explique por que essa acusação ela é indevida, porque a gente tem a primeira leitura, que ali da Santa Missa, que é Antigo Testamento, Salmo, segunda leitura, que já faz parte ali do Novo Testamento, e tem a leitura do Evangelho, né? Então são pontos, e além desses pontos que são leituras bíblicas, outros pontos da celebração da Santa Missa que também foram inspirados biblicamente. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte da Rádio Clube 98 por que essa afirmação de que a Igreja Católica não utiliza a Sagrada Escritura como deveria. Isso, na verdade, essa questão da Bíblia, a palavra de Deus, muitas vezes nós associamos ela diretamente com o livro sagrado, que de fato é isso mesmo, né? É o livro e tudo. Só que a tradição católica, nós não temos o hábito de ficar manuseando a Bíblia, por exemplo, durante celebrações da Santa Missa, né? Mas a Sacra Liturgia, é sempre muito bom recordar, toda a celebração de uma missa, por exemplo, são elementos bíblicos. Tudo, desde o começo, do Em Nome do Pai, que é a fundamentação bíblica, até aquela saudação. Você pode observar: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Saudações paulinas, que nós encontramos, por exemplo, nas cartas de São Paulo, quando ele escreve para Tito, Timóteo, Gálatas, Romanos, os Coríntios, Filipenses, os Gálatas, né? Sempre tem essas saudações. O Kyrie é uma saudação bíblica, é um ato bíblico. Kyrie eleison, Christe eleison, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade. É o ato penitencial. O ato penitencial. O hino de louvor, o glória, é um hino bíblico. A Bíblia está conosco o tempo todo. Isso eu estou falando só da missa, sem contar essas partes que o Mateus Alves já mencionou a respeito de primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelhos, as orações que nós fazemos, as antífonas que existem. Tudo isso é elemento bíblico. O próprio Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E depois o padre pega e fala: eis o Cordeiro de Deus, né? Então é aquela passagem de São João Batista, né? Quando indica Jesus, né? Et agnello Dei que tolhe peccata mundi, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
é uma citação bíblica. Então, Mateus, a Bíblia faz parte de todo o conjunto da celebração litúrgica da igreja, não há como desvincular. Nós temos também a chamada liturgia das horas. A liturgia das horas é uma oração assim para todos os fiéis fazerem, mas normalmente assim, somos nós padres, os monges, os religiosos que fazem com uma certa frequência, até porque... é uma oração muito bonita. Isso, até porque nós padres somos obrigados à liturgia das horas, né? Pelo menos laudes e vésperas, né? Nós temos que rezar. É toda bíblica, são salmos, leituras, as preces são preces bíblicas. Então, assim, eu acho uma acusação muito injusta falar que nós não usamos a Bíblia. E o católico que frequenta a liturgia da palavra todos os dias ele pode ter a Bíblia. Ele tem a Bíblia nas mãos. Se por acaso ele quiser falar assim, não, eu vou ler a primeira leitura de hoje na Bíblia, ele pode fazer livremente, mas o que acontece é que nós vivemos num mundo assim, onde a prática favorece mais a nossa caminhada. A igreja, muita gente pensa que não, mas ela sempre olhou os aspectos práticos das coisas, né? Então, assim, para que ficar trazendo Bíblia, sendo que nós podemos disponibilizar, por exemplo, o folheto? É isso que eu ia falar. Para a pessoa acompanhar, né? A liturgia diária, né? Então, são coisas assim que facilitam muito, você não precisar carregar o livro debaixo do braço, ter que esquecer, né? Então, e hoje nós temos tudo isso no celular, né? Que é muito fácil, qualquer um pode ter acesso à Sagrada Escritura por ali, né? Então... desculpe interromper o senhor, mas esse ponto do folheto é uma forma prática de auxiliar e também de não impedir quem não tem, porque a gente tem que levar em consideração que desde que o mundo é mundo, o livro, a Sagrada Escritura, a Bíblia em si, ele é comercializado. Então, existem algumas pessoas que podem até não ter condição de ter a própria Bíblia. Então, ela não vai ser um ponto de impedimento para ela comparecer à celebração, porque quando chegar lá, o folheto... eu nunca fui numa Santa Missa que eu cheguei lá, o folheto tinha acabado. Exceto quando é Corpus Christi ou, por exemplo, Sexta-feira da Paixão, que assim, a cidade inteira vai pra celebração. Aí haja folheto também, né? Justamente. Então, assim, tem todas essas coisas práticas, né? E mais ainda, quando você para pensar, a reza do terço, por exemplo, é toda uma reza bíblica. Porque ali, ao contemplar as Ave Marias, fazendo as jaculatórias, o rosário em si, você está passando por tudo. Tudo aquilo que nós rezamos no terço está presente ali na Sagrada Escritura. Os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e os gloriosos, todos passam por ali. Então não há como... É uma acusação muito injusta, sabe? Eu não sei... Qual que é a necessidade de ficar falando assim, que para ter contato com a palavra de Deus tem que ficar manuseando o livro. Claro assim que nós recomendamos sempre que o católico tenha um contato com a leitura orante da Sagrada Escritura, né? Pega ela, medita, não aquela assim que... Muita gente fala, nossa, eu vou ver o que Deus quer falar pra mim, fecha o olho e abre lá de qualquer jeito. E aí... Eu tô rindo porque meu nome foi desse jeito, meus pais. Eu quero esse. Não, vamos abrir a Bíblia. O primeiro que sair é esse, saiu Mateus. O povo tem essa mania, o que Deus tá falando comigo? Eu vou folhear o livro. Não, aí de repente o cara... Aí, vamos, uma brincadeira agora, né? Uma situação hipotética. Uma situação hipotética, né? O Marquinhos Massa ou o Bernardo Franco, eles fazem muita brincadeira aqui no rádio, né? De repente eles estão passando ali na rua e vê uma menina bonita, né? E olha assim pra ela e tal, né? E acha ela bonita e tal, mas que moça simpática e tudo, né? Ou o Regis Carudo, né? Que deve estar nos ouvindo aí. Com certeza. Deve estar nos ouvindo aí agora. Ele canta com a gente ali na igreja, né? Aí ele fala assim, nossa, agora eu vou chegar em casa e fazer a leitura orante. Não, mas achei aquela menina ali tão bonita e tal, né? Aí, a hora que ele abre a Bíblia, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Misericórdia. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia... ela tem que ser lida numa perspectiva sempre teológica. O pessoal, assim, Mateus, interessante, já aproveitando a gente tá falando do mês da Bíblia e Sagrada Escritura, muita gente assim, tem uma tendência a querer ver a Bíblia como um livro de história.
Um livro com narrativas que fundamentem coisas, situações. E o objetivo da Sagrada Escritura não é esse. O objetivo da Sagrada Escritura é justamente mostrar como que é a ação de Deus na vida e na história do homem, né? Sobretudo naquelas dimensões do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, os 10 primeiros capítulos de Gênesis, né? Que depois, 11 seguidas, você já começa com a saga de Abraão, né? Mas você pega lá os 10 primeiros, Adão e Eva e tudo, né? Mas foi daquele jeito lá que foi a criação, e os indícios que tem históricos e tudo, né? E muitas vezes a pessoa não entende assim, que é uma forma que o homem religioso tem de contar que Deus colocou a mão na criação, que Deus fez a terra. E quando você para observar assim, quem fez isso foi tão inspirado, o agiógrafo, né, que é aquele que escreveu as Sagradas Escrituras, que são diversos autores que foram ao longo dos séculos fazendo isso. Ele foi tão inspirado assim que, ao observar tudo aquilo, ele viu, olha, Deus primeiro fez aí vai fazendo a sequência lá de firmamento, os aves, aí a água, os animais, eu não lembro agora. O livro do Gênesis, né? Livro do Gênesis, né? Você pega, por exemplo, as imagens que nós temos de Torre de Babel, de confusão, bagunça e tudo, né? Então, assim, são situações que a gente não precisa pensar isso num ponto de vista histórico. Se existiu, maravilha, mas a intenção da Bíblia não é essa, né? Agora, com relação aos atos de Jesus, é diferente. Os atos de Jesus, e mesmo assim, as coisas que aconteceram, Elias ser arrebatado no céu, isso aí é tudo coisas que podem ter acontecido mesmo. E tem alguns pontos na Bíblia que, assim como as parábolas de Jesus, né, a gente consegue perceber que são alguns pontos que foram narrados de uma forma popular. Justamente. Para que as pessoas conseguissem ter o entendimento daquilo. Agora, por que o Evangelho é considerado a parte da Bíblia, talvez a parte da Bíblia mais forte, né? Porque narra fatos que já foram presenciados por mais pessoas. Isso, por mais pessoas. E é interessante, Dom João Evangelista Martins Terra, que no meu ponto de vista, assim, ele é o maior biblista vivo do Brasil, hoje com 90 e poucos anos. Inclusive, em abril eu estive com ele lá em Brasília visitando. Que bacana. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele deu aula no nosso seminário aqui muitos anos. Eu mesmo não fui aluno dele. Mas como eu estava naquele processo de mestrado, concluindo e tudo, né? Eu falei, não, vou aproveitar e visitar o Dom Terra. E fui lá com um colega meu de Brasília, visitei ele. Mas enfim, isso não vem ao caso. Dom Terra falava o seguinte, olha, na Sagrada Escritura, nas coisas, e um cara estudado, não é um cara fundamentalista que tá falando assim, o que acha, não. É fundamentado escrituristicamente falando, na origem da palavra, na etimologia, na filologia da palavra, com uma boa exegese, com uma boa hermenêutica, né? Ele tá lá com aquilo. Então, ele fala, olha, daquilo que foi dito de Jesus, você pode ter certeza que é verdade. Se falou que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, você pode ter certeza que foi verdade. Jesus fez aquilo. Se ele devolveu a audição ao surdo, pode ter certeza que foi verdade. O cego, você pode ter certeza que ele deixou aquele cego enxergando. Então, os atos de Jesus são atos assim que não são fictícios, eles são realmente atos que existiram. Agora, esses outros atos que nós... esses outros atos aí que agora eu quero perguntar pro senhor, que aí algumas pessoas, eles são mais populares. Estátua de sal, a mulher de Lona que virou estátua de sal. Sim. Me fugiu agora da cabeça, mas uma muralha que foi... me fugiu agora. Enfim, a gente teve a queda de um Torre de Babel, enfim, são pontos, esses pontos em si, Matusalém, Arca de Noé, esses pontos não cruciais, mas pontos mais públicos, que são assim, mais conhecidos pelas pessoas, do Antigo Testamento. O que deve ser levado ao pé da letra? Olha, do Antigo Testamento, aquilo que você pode levar ao pé da letra, a saga de Abraão todinha. De Abraão pra frente, você pode levar aquilo tudo assim, até a questão das filhas de Ló aí e tal, virar sal e tudo. Claro assim que não dá pra fazer assim um juízo disso agora, porque o estudo bíblico ele é fantástico, né? Assim, quando você estuda a Bíblia, é extraordinário, né? A história de José do Egito, por exemplo, né? Você pode ter certeza que tudo aquilo foi verdade. O convívio dele com
Potifar, né, que era o eunuco do faraó. A muralha de Jericó. É o muro de Jericó que caiu, né? Sim, a queda do muro. Isso, justamente. Que eles fazem até o cerco de Jericó hoje em dia, assim, né? Exatamente. É o chamado cerco de Jericó. Então, tudo isso aí é factual mesmo. Nós não precisamos duvidar. Claro, assim, que são eventos narrativas do povo da história do povo de Israel, né? Porque Deus tinha que ter uma comunidade para iniciar todo o seu projeto de história da salvação. E a comunidade ali de Israel, que tinha lá, que era um povo bacana ali, no meio dos egípcios, babilônios, mesopotâmios, caldeus, né? Sírios, assírios e por aí vai. Foi ali que Deus quis começar a sua obra, que depois culminaria em Jesus, né? Então, assim, como se tinha as narrativas dos egípcios, né, para a criação do homem, do mundo, o povo de Israel também tinha, né? Claro que isso aí não muda em nada a nossa fé, porque o que nós temos que ter certeza é que Deus participa de tudo o tempo todo. O dedo de Deus está ali presente, a mão de Deus, ela está ali, sabe? Para criar, para moldar, para consertar, né? Por exemplo, o banho que se teve na Arca de Noé, né? Olha, como que a gente fica limpo tomando banho, né? Eu lembro, você tá com tempo aí ainda, Matheus? Eu que ia perguntar isso pro senhor, se sua agenda tá tranquila. Não, tô tranquilo. Então pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, né? Nos batizados que eu faço, eu gosto de falar assim, muitas pessoas perguntam por que usa água para batizar, né? E aí, são discursos assim tão interessantes e no direito canônico. Eu vou fazer um adentro aí, porque o protestantismo faz o mergulho em lago ou rio. Já no catolicismo, apenas ali o banho da cabeça. Se coloca água só sobre a cabeça do neném, ou mesmo se a pessoa for adulta, o que é raro acontecer o batismo de pessoa adulta na igreja católica, mas não quer dizer que nunca aconteça, mas somente na cabeça. Aí só pode continuar. Isso, justamente, porque o elemento da água é essencial. Depois até um outro assunto que nós vamos discutir do ecumenismo e diálogo interreligioso, né? Justamente, tá aqui na pauta. Ficou pra pauta, mas a questão assim da água, né? Aí para entender o banho que Deus fez e tal, enfim, né? Ou mesmo depois o mar quando fecha nos egípcios e afoga aquela galera toda, né? Tem todo um sentido o símbolo da água, né? E aí então, certa vez se perguntou assim para alguns papas, né? Aqui eu vou recordar somente Inocêncio III e Bonifácio VIII, né? Tinha uma crise hídrica muito grande na Europa, né? Num certo período lá de Inocêncio III e Bonifácio VIII. Eu não sei como que foi para chegar nesse ponto, mas surgiram essas coisas. Parece engraçado para nós hoje, mas são coisas que foram levadas muito a sério, inclusive tratados muito bem respondidos em latim jurídico clássico, eclesiástico, fora do comum. Uma beleza, né? Um papa perguntou assim para Inocêncio III, um bispo, né? Santo Padre, nós podemos batizar utilizando cerveja? Tá faltando água na região dele, né? Sério? E aí... Se fosse nos dias de hoje, só desculpa, mas eu tenho que fazer essa piadinha. Se fosse nos dias de hoje, eu ia entrar era dentro dessa bacia, porque vou ser bem sincero. Não é? E assim, eu tenho outros colegas também que fariam isso também. Eu não sei se até eu, Matheus, mas em todo caso, né? Em todo caso, né? Em todo caso. Mas assim, aí perguntou pra ele, porque os moceiros na igreja têm uma tradição, sobretudo na Europa, de produzir muita cerveja, uma cerveja de uma qualidade muito boa, né? E aí o Santo Padre respondeu, negativo, não se pode batizar utilizando cerveja. Bonifácio VIII escreveu para o Santo Padre perguntando assim, Santo Padre, é possível batizar com saliva? O Santo Padre Bonifácio VIII respondeu negativamente, não se pode batizar utilizando saliva. E aí vem toda a explicação teológica, assim como nós não podemos utilizar guaraná, suco, água de coco para batizar. Por quê? Qual que é o objetivo do batismo? Nos lavar daquela mancha do pecado original que foi deixada por Adão e Eva, né? E que todos nós aqueles que não foram batizados nascem com essa mancha do pecado original, que não é culpa nossa, mas culpa dos nossos primeiros pais, né? E aí então, claro, toda essa narrativa para falar que a desobediência está sempre presente na vida do homem, é começar ali em Adão e Eva, né? E aí então, por isso que você não utiliza cerveja, saliva, refrigerante, suco, água de coco, porque o batismo ele vem nos lavar desse pecado original.
dessa mancha que foi nos deixado por Adão e Eva. E nós ficamos limpos com água pura, com água doce. Então, é por isso que utiliza a água, né? E aí, então, depois vem todos os efeitos do batismo, né? Que nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, templo e morada do Espírito Santo, né? Então, a água, ela é utilizada nesse sentido, para lavar, para purificar. Curiosamente, a água com gás você pode usar para batizar. Se não tiver outra coisa por perto, a água com gás você pode usar, porque a água com gás não tem mais nada além do que a gaseificação. Tanto é que quando você se molha com água com gás ou derrama na sua roupa, é só esperar secar que tá tudo certo, né? Coisa que não acontece com a cerveja. Você tomar um banho de cerveja, você vai ficar sujo, não vai ficar limpo, né? Então, assim, tá vendo? A igreja, os sentidos que se tem, eles são fora de série. Em cada sacramento, concordo. Muito bom. Eu tenho a participação do ouvinte. O ouvinte pode participar comigo no 3818 1798, 3818 1798. Padre, eu vou pedir mais uma pausinha pro senhor, porque eu preciso faturar, colocar o bloco comercial em dia. A gente volta na sequência com mais entrevista aqui. Aqui a gente já chega falando do ecumenismo, do diálogo interreligioso e alguns pontos aqui também que estão mandando no meu WhatsApp e também mandando aqui no WhatsApp da Rádio Clube 98, que a gente trata a seguir. Rápido intervalo, a gente volta na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Na HMSF, cirurgia geral é sinônimo de segurança, profissionalismo e humanização. Contamos com uma equipe altamente especializada que realiza, entre muitos procedimentos, cirurgias videolaparoscópicas avançadas. Tudo isso no mais moderno bloco cirúrgico do noroeste de Minas. Então, se precisar, você já sabe. Nós cuidamos de você. HNSF, apaixonados pela vida. Cuidar da saúde bucal é muito importante e agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente. Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-18-0565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de R$1 bilhão em ativos. Parabéns, Cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Cicobi Credipatos, há 33 anos, promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Clube 98 e o ouvinte participa no 3818 1798. Eu tenho aqui o comentário do Gilmar, o Gilmar que reside ali no bairro Santo Antônio, e ele diz o seguinte: catedral é ostentação. Tinham que promover a Igreja Católica nos bairros afastados do centro. A catedral é só para um reduzido público privilegiado. Aí aqui, antes de passar a palavra para o Padre Antônio, não estou fazendo papel de defensor, mas a catedral fica aberta o dia todo. Então, não tem como fazer com que ela seja apenas para um tipo de público. E tem celebração 6h30 da manhã e assim como às 19 horas, né? Então, não tem como fazer separação de público porque a porta da igreja está aberta. A não ser agora nesse tempo de pandemia, que quem foi até o escritório e conseguia determinados tempos em que o número de senhas era menor, reduzido por conta da pandemia, teve a sua vaga garantida, mas porque foi buscar senha por conta do tempo de pandemia. Enfim, e aí ele segue dizendo: o Estado e o governo é laico, não pode ter envolvimento com nenhuma religião. Mas nesse ponto, eu considero que o poder público tinha que ser parceiro, tinha que, enfim, junto com o Conselho de Patrimônio Público, a Secretaria de Cultura, ter um pensamento mais sensível nesta reforma da catedral, porque é um ponto turístico que é utilizado para fazer publicidade de empresas, é utilizado para fazer vídeos institucionais do município para atrair investimentos. Então são pontos interessantes.
Olha nos bairros evangélicos, o tanto de igreja evangélica. Se a igreja católica não mudar, a nível global, vai acabar. Papa igual foi o João Paulo II, nunca mais. O atual Papa é fraco. Precisa ter uma mudança. Mas nesse ponto aqui, tem a teologia da prosperidade. A igreja protestante, você pode observar que existem muitos pontos da igreja protestante aqui, isso nem precisa nem precisa se posicionar a respeito. O pouco que eu sei, que já foi me explicado, tem uma ligação aí com a teologia da prosperidade, né? A cada esquina tem um ponto da igreja evangélica, porque a pessoa com a instrução menor, ela acaba sendo mais facilmente induzida a ter um tipo de pensamento. E levando em consideração que essa pessoa que tem um nível de alfabetização menor, ela pode ser mais facilmente levada a ter um tipo de indução de pensamento, ou seja, vou falar em curto e grosso, pode ser enganada, é mais fácil. Então, por isso que existem muitos profetas aí afora, até a banalização da palavra profeta, até a banalização da própria palavra de Deus, da própria Bíblia tem sido muito feita. E essa enganação de que a gente tem que ter uma vida perfeita, não é bem assim. Então, o que eu percebo, e aqui essa crítica feita pelo Gilmar é interessante, mas são pontos que eu acho que são de conhecimento da grande maioria, e aqui eu quero fazer uma colocação. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, se você observar, aquelas muito pobres, pobres no nível intelectual, geralmente tem ali o número de fiéis na igreja evangélica maior. Aquelas que têm um nível intelectual maior, você vê que não frequentam tanto a igreja protestante. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à igreja protestante em si. Eu estou dizendo que eu estou fazendo uma crítica pontual. Em cada esquina existe uma igreja, porque foi colocado aqui pelo Gilmar. O trabalho pastoril da Igreja Católica, que é uma das instituições, uma das maiores instituições filantrópicas do mundo. Isso não porque eu sou católico, mas porque eu sei que o trabalho, tanto no combate à miséria na África, enfim, instituições, a própria Santa Casa de Misericórdia de Patos é inspirado em algo que surgiu de irmãs que faziam trabalho junto a parcerias público-privadas, enfim, é uma longa história. Mas, padre, se o senhor quiser se posicionar a respeito desses pontos citados aqui pelo Gilmar, ali do bairro Santo Antônio, o senhor fica à vontade. E se eu tiver errado ou me enganado em alguma coisa, o senhor tem toda a liberdade para me corrigir também, porque o que eu sei não chega a 1% do que o senhor sabe, porque eu sou inteligentíssimo. E disso a gente falou aqui logo no início. Não, imagina, é isso mesmo, Matheus. Agora, só uma observação assim com relação à catedral, muitas vezes ser associada com elite, e ser um grupo fechado. Eu gostaria de lembrar assim que quem ajuda a catedral são os pobres. Por incrível, assim, muita gente pensa que não, sabe? Mas é aquela pessoa que vai lá, que ajuda com seu dízimo. Se nós fôssemos pensar assim, se os ricos da cidade ajudassem a catedral, nós estaríamos com a catedral prontinha. Fato. Nós estaríamos prontinha. Agora não. Quem ajuda realmente é a comunidade, assim, que tá ali com seu dinheirinho e tal. Não, eu vou ajudar a paróquia porque é Santo Antônio que tá ali e tudo, né? Agora, com relação à igreja ser fechada, eu não concordo com a crítica, porque a Catedral de Santo Antônio foi a primeira paróquia da cidade de Patos de Minas a abrir suas portas para que a comunidade possa entrar sem a utilização de agendamento ou senha durante a semana. E agora vai ser a primeira paróquia da cidade a poder entrar nessa igreja sem ter que fazer o agendamento final de semana. É um teste, que tomara que dê certo, né? E um outro ponto também, padre, enquanto o senhor falava, que eu achei interessante, a história de Patos já explica isso. No passado, a gente, talvez por erro humano, que a gente, o ser em si, o ser humano, ele é passível de atos falhos. A igreja
ela é santa. Agora, a gente sabe que existem o humano em si dentro da igreja. No passado, a gente sabe que a catedral, ela era o templo que as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior frequentavam. E a gente tinha a igreja do Rosário, que eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo menor. Então, isso na história do passado. Hoje, a realidade é totalmente diferente. A gente tem igrejas, comunidades católicas em pontos estratégicos da cidade, até mesmo para não fazer a banalização dos templos. A gente tem, pelo menos é o que eu consigo observar, a gente tem em pontos estratégicos templos onde são necessários que eles estejam instalados. É claro que a cidade cresceu e muito, e é necessário a construção de novos, como está sendo feita lá a construção da capela lá no bairro Laranjeiras, é um bairro novo. Como está sendo feita a construção de 2 capelas na paróquia São Vicente de Paulo, porque é uma região nova. Então a gente tem ali a capela, gente, me fugiu o nome agora. Não sei se o senhor vai saber. Beato Padre Eustáquio? Aqui só tem a cruz até o momento. Isso, acho que São Bento, não sei. São Bento que só tem a cruz, Beato Padre Eustáquio, ainda tem uma outra que é lá no bairro Coração Eucarístico, acho que é São Sebastião. São Sebastião, ali no Sorriso. Ali, Sorriso, exatamente. Então, bairros novos requer a construção de templos novos para poder atender aquela região. E bairros mais afastados, como é o caso do Limoeiro, lá é Nossa Senhora Aparecida, a gente tem, não sei se é Nossa Senhora Aparecida, agora me enganei aqui. Mas Limoeiro, Nossa Senhora Aparecida. Então é isso mesmo. Então, são pontos em que a igreja tem que estar presente. No meu bairro, existe uma crítica, porque até o Dom João, quando veio ao debate, eu fiz algumas perguntas a ele, e isso a todo mundo que me aborda hoje lá no bairro Ipanema, eu consigo explicar. Aí, na época, a intenção era de fato fazer a construção ali de um templo que proporcionasse ser um santuário aos meninos de Praga, né? Meninos Jesus de Praga. Mas aí, com o tempo, a viabilidade não foi mais interessante para a construção de um templo do tamanho que é. E a gente sabe que a igreja, o santuário da Medalha Milagre, agora quantos anos foi até terminá-lo? Então, existe e requer, e a gente está vendo isso agora com a construção, com a reforma da catedral, que existe e requer um investimento muito alto. Então, por que não investir nos templos mais separados, os templos únicos dos bairros, para poder fazer o atendimento melhor? Enfim, a respeito desse posicionamento dele, só tem mais alguma consideração? Não, tranquilo, é isso mesmo. Ótimo. Padre Antônio, a gente tem ali dentro da igreja pastorais e movimentos que utilizam muito e com frequência a palavra, a Bíblia, levam a Bíblia, enfim, tem como o livro físico como um instrumento ali, posso afirmar, um instrumento de trabalho, porque estão ali no momento da pregação, enfim, que é a renovação crismática. Eu não me recordo se existe outros movimentos de fato que pedem àqueles que frequentam para poder carregar consigo a Sagrada Escritura, além das comunidades de vida, as comunidades católicas, e que é o exemplo de Canção Nova, que é a mais conhecida, enfim, e outras comunidades católicas Brasil afora. Mas mesmo que a gente tem ali na Santa Missa a possibilidade de você ter o jornalzinho, e no final do jornalzinho lá embaixo, eu me recordo que Padre Sebastião Paulino falou uma vez na celebração que se quem quiser se começar hoje e contar de hoje até daqui 3 anos, consegue fazer a leitura da Bíblia toda, né? Se seguir o jornalzinho. Esses movimentos, eles fazem o uso da palavra, do livro físico, e isso, o senhor considera que isso deu uma avivada no número de fiéis? Porque, levando em consideração que a gente teve aí uma queda no número de fiéis católicos, uma ascensão no número de fiéis cristãos evangélicos, enfim, a gente sabe isso em números, a gente percebe isso. O senhor acha que esse avivamento católico, porque na Igreja Católica, aquele que reza de forma mais acalorada é o carismático, da renovação carismática. No movimento, na igreja evangélica, é o pentecostal. Então, esse movimento que tem ali como base o Espírito Santo, a oração mais calorada, uma oração mais como a gente assiste na renovação carismática, essa oração mais
viva, vamos dizer assim, ela deu uma sacudida na igreja ou não? Qual que é o posicionamento do senhor? Cara, olha, eu trabalho assim com a comunidade Missão Vida Nova, o MVN, que tem uma inspiração carismática assim muito bacana, sabe? Nasceu da renovação e tudo, e depois uma missão muito específica. O que eu posso dizer assim, eu sou apaixonado com a renovação, com a RCC, sabe? Assim, eu gosto muito do trabalho que eles fazem, assim, é um trabalho pneumatológico, assim, usando uma linguagem técnica, né? Um trabalho do Espírito Santo mesmo, assim, em toda a igreja o Espírito Santo age, não há dúvida disso, né? Eu gosto de dizer assim, que tudo aquilo que nós vamos fazer é o Espírito Santo que está agindo ali. Exemplo, né? Quando nós estamos fazendo a consagração do pão e do vinho, né? Para se tornar o corpo e o sangue de Cristo. O que o padre fala ali? Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo para santificar essas oferendas. Então o Espírito Santo, ele age o tempo todo, ele está assim, em constante ação. O Espírito Santo, ele não é estático, ele sempre está em movimento e põe a igreja em movimento, né? O que acontece com a renovação, e eu gosto muito e sou vislumbrado com ela, embora assim, não é o meu carisma de ficar ali fazendo aquelas orações em língua glossolalia, né? Levantando o braço, louvando, assim, não é muito o perfil do Padre Antônio, não, mas eu incentivo e dou todo o apoio possível para que aconteça, mas eu fazer, né, não sou muito assim, no meu estilo não, né? Então assim, uma coisa assim que tem elementos do pentecostalismo, sem dúvida que tem, porque é uma inspiração assim que veio dos Estados Unidos e tudo mais, né? Da região ali da Pensilvânia, não sei, é uma coisa acho assim. Que é Pensilvânia mesmo. Acho que é por aí. Assim, se o João Batista estiver nos ouvindo aí, depois você me manda um zap aí me falando onde que é, João Batista. Mas é isso mesmo. Então, assim, cara, deu tem um reavivamento, sem dúvida que tem. A igreja tá acontecendo muito assim na renovação. Há muitos que dizem assim, a esperança da igreja é a renovação carismática católica. Eu creio que ela tem um efeito muito grande. Claro que não melhor nem pior que os outros movimentos, porque enquanto pastores da igreja, a gente não pode falar que um movimento é melhor ou pior que o outro, né? Porque todos eles contribuem, mas assim, esse gás, o jovem participando da igreja de renovação, porque ela atende essa comunidade. Você pode ver assim, que um padre que celebra de uma forma assim mais da renovação carismática, ou ele atrai multidões para perto dele, sobretudo de jovens, porque realmente é uma característica, é um jeito gostoso agitação, de agitação. Então, a renovação, por ser um movimento pneumatológico, assim, no sentido estrito da palavra mesmo, né? Do Espírito Santo, com essa característica do neopentecostalismo que a gente encontra nas igrejas evangélicos que estão aí, que tem a sua contribuição muito bacana também, né? Então, assim, Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria tá ali presente e eles fazem questão de ter tudo isso. E a Bíblia tá ali, eles pegam, meditam a palavra, fazem uma leitura orante, né? Fazem muita coisa lá. Muito bem. Padre Antônio, a gente tem também aqui na pauta para poder falar sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ouvinte participa comigo no 3818-1798, 3818-1798. Pode fazer pergunta, pode ligar aqui ao vivo. Sem o ligar ao vivo, pode ligar, mas sem xingar essa coisa toda. Fique calmo, tá bom? Porque tem algumas pessoas que é meio revoltada, sabe? Aí você tem que ficar calma, vai lá, respira. Muito bem. São 19 horas e 44 minutos. Padre Antônio, existe uma crítica por parte... e aí antes de falar, um ponto que eu queria ressaltar, e o senhor estava falando, eu acho que eu vejo muito o carinho e o cuidado de Deus com a igreja, porque a gente teve ali um tempo que foi a febre do apostolado da oração. Aí teve um tempo, uma febre daqueles que seguem São Francisco de Assis, né? Aquela característica de uma igreja mais pobre e tal, aquele pensamento
de uma igreja mais pobre. Então, e teve essa febre aí da renovação carismática ali no início dos anos 90, até mais ou menos ali 2010 e tal. E agora a gente está com a febre aí de comunidade de vida. Eu sou bem disso, a MVN é uma comunidade originária aí, com seu carisma originário na renovação carismática. A gente tem Canção Nova e várias e diversas outras, Obras de Maria, enfim, diversas outras comunidades de vida, comunidades católicas Brasil afora. E agora eu vejo que depois da renovação da comunidade de vida, eu tô vendo aí uma ascensão muito grande, que é os missionários redentoristas. Então eu vejo assim que esse carisma dos missionários redentoristas tem crescido e muito no Brasil também. Então são tempos e tempos que eu acho que Deus suscita isso nos corações, né? Até mesmo para manter a igreja viva, a igreja de uma forma que atenda a todos os gostos e jeitos. Enfim, padre, a gente fala agora então do ecumenismo e do diálogo interreligioso, que existe uma diferença entre um e outro. E existem os críticos de que o Papa Francisco ele tem se encontrado muito com líderes religiosos, que seja do muçulmano, que seja dos muçulmanos, enfim, líderes religiosos, e fazendo esses encontros. Isso, e aí vem aquelas teorias da conspiração, de apocalismo, enfim, de um governante só, enfim, esse papinho que sempre tem, essas teorias da conspiração, esse diálogo interreligioso, o ecumenismo, quais as diferenças e por que são importantes? Olha, veja bem, o Papa Francisco, de fato, ele recebe muitas críticas com relação a essa proximidade que ele tem com os líderes religiosos. Porque normalmente assim tem sua tendência a pensar, não, mas o Papa não pode querer se colocar igual aos outros, porque ele é o máximo e tudo, né? Aquela teoria assim bem da cristandade ainda, que o Papa coroava reis e tal. Então muita gente pensa assim, nossa, o Papa tá se colocando igual ao Dalai Lama, por exemplo, né? Mas não é bem assim que acontece. O que de fato faz é que nós vivemos assim, o ser humano é sempre um ser que se comunica, um ser que fala e que deve saber comunicar de forma amistosa mesmo, assim, sem agressividade, sem violência. O diálogo faz parte da vida da humanidade, né? E nós temos assim os dois critérios aí que Mateus coloca, de ecumenismo e diálogo interreligioso, que possuem uma diferença essencial, porque o ecumenismo ele se dá assim no diálogo entre cristãos. Quando você fala assim, é uma relação ecumênica, é cristão conversando com o cristão. É o católico conversando com o anglicano, é o anglicano conversando com o cara lá que é da Assembleia de Deus, conversando com o presbiteriano, com o batista, com aquele... Onde tem batismo válido, que é utilizando a água e batizando em nome da Santíssima Trindade, aí sim nós temos cristãos. Qualquer uma dessas comunidades batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando a quantidade de água que não importa, se é no rio, se é na bacia, se é afogando o menino no tanque, não importa. Eu preciso fazer um comentário que só me recordou que tem um vídeo que circula muito nas redes sociais, o padre tá batizando ele, isso é só um momento assim, de interação mesmo, aí, desculpe te interrompê-lo, o padre está batizando ele. Que é isso? Você tá moendo minha cabeça? Sai pra lá. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Enfim, eu me recordei e eu acho esse vídeo muito interessante. Pode continuar. Não, já aconteceu comigo. Tá batizando um menino grande também, falar, eu não tô gostando disso aqui não, que água fria. Ai, é muito interessante. Ainda bem que não viraliza, mas acontece com a gente também. Não é raro. Não é raro acontecer. Mas assim, Mateus, então assim, o batismo, ele nos faz únicos, né, em Cristo, né? Porque Cristo ele veio para isso. E claro que depois própria assim do ser humano, essa capacidade de não se manter unido, nessa formalidade toda, foram se dividindo, né? A tal ponto que chegou o próprio catolicismo foi dividido muito tempo, né, entre arianos, entre aqueles que eram dos concílios de Nicéia, de Constantinopla, quem não aderia, né? Enfim, não é o caso aqui agora, que senão o assunto vai render e nós temos que jantar, né, Matheus?
Eu tenho um monte de gente que fala de assuntos diferentes, eu tô mais ou menos... Outro dia a gente vem pra conversar mais, assim, vai ser bacana. Mas assim, Matheus, então o ecumenismo, ele se dá entre batizados. Não importa onde você congrega. Onde tem batismo com água e na Santíssima Trindade, tá, beleza. Agora, o diálogo interreligioso acontece entre os cristãos e aqueles que não são batizados, isso é, que não são cristãos. Então acontece com o muçulmano, com o judeu, com o budista, entende? Com aquele pessoal das religiões da Índia, né? Então isso aí é o diálogo interreligioso. Aqui mais próximos de nós, o espiritismo puro, né? Sem porque aqui nós temos um sincretismo religioso muito grande, né? Do espírita que frequenta o católico que frequenta o espírita, né? Enfim, tem tudo isso, mas normalmente o espírita também é batizado na igreja católica, né? Essas coisas todas. O sincretismo é muito grande. Mas assim, aqui para nós temos o diálogo interreligioso, por exemplo, com o espírita. Porque eles não professam originalmente assim, a fé em Jesus Cristo, né? Enquanto eles falam de Jesus demais e é bacana assim a forma como o espírito manifesta, né? Mas essencialmente não é cristão, né? Não é cristão, mas tem o diálogo interreligioso ali presente e é muito bom essa relação bacana, né? Tem a comunicação, diálogo interreligioso, por exemplo, com o pessoal do candomblé. Há um diálogo ali interreligioso também. Embora, assim, há-se novamente um sincretismo, né, de misturas e tudo mais, elementos católicos que se fazem ali presentes e tudo, né? Que é um assunto, assim, bacana de ser discutido também e que tem o seu lado positivo, né? A sua positividade. Então, o que eu gosto de dizer, assim, Matheus, é o seguinte, que nós não podemos falar assim jamais. Claro que enquanto católico eu permaneço na igreja católica, se é um católico fervoroso, morreremos na igreja e vivenciaremos a nossa doutrina católica, né? Aquilo que a tradição nos ensina desde sempre, né? E para sempre. Mas assim, esse diálogo é importante porque nós passamos a respeitar e a escutar e a entender o porquê que o outro acredita naquilo. Então, assim, uma das coisas que eu tenho muita birra, assim, às vezes o cara, o católico que fica criticando demais o espírita, que fica criticando o pai de santo ali do terreiro, eu não vejo, assim, isso como produtivo, né? Tem que se conversar, tem que se falar, tem que externalizar suas opiniões, falar do seu credo, mas sempre num diálogo bacana, né? Então, assim, por exemplo, o ecumenismo, cristãos, né? Nós somos cristãos e acreditamos nos santos, né? Bacana. Então, para que o evangélico vai ficar criticando, puxa vida, o católico e xinga, detona, e mesmo o católico vai falar do evangélico, né? Nossa, mas vocês, desculpa, mas vocês são pei, porque não acreditam no santo. Gente, nós vivemos num tempo que não é para isso. Nós vivemos num tempo em que nós devemos caminhar juntos, porque a sociedade, o mundo que nós nos encontramos só vai caminhar bem a partir do momento que eu estou bem enraizado na minha fé. Eu não estou aqui pedindo para ninguém ser relaxado, relativista com relação à sua fé, jamais. Isso não, se você é católico, defenda aquilo que você acredita que é a doutrina católica. Mas agora, não é porque eu acredito nisso e que eu sei que as verdades essenciais, todos os elementos possíveis de salvação se encontram na igreja, é que eu vou menosprezar o outro. Nas outras comunidades, isso é o Semina Verba, né, que Karl Rahner trabalha, as sementes do verbo, né? Tudo isso está presente nos outros locais também. E se é possível salvar, é possível alcançar a graça por meio de outros elementos. Claro que na igreja católica, repito, tem-se tudo aquilo que é necessário para essa salvação. A participação do ouvinte no 38 18 17 98. Alguma pergunta, Eleusa? Não? Eu tenho que fazer um rápido intervalo novamente, mas eu tenho participação aqui. Eu até achei interessante. Ele falou assim: boa noite, em nome do MESC. Aí eu pensei assim: o que será MESC? Aí eu pensei, vou pesquisar. Movimento de Expansão Social Católica. Achei interessante. Não, mas esse aí deve ser os Ministros Extraordinários Sagrada Comunhão.
Não, aí eu pesquisei aqui, aí eu vi que era Movimento de Expansão Social Católica. Aí eu pensei, nossa, que interessante. Não. Eu nem me levei a ideia que era os ministros E quem tá mandando aqui é o Marcelo Lima. Boa noite. Em nome dos MESC da Catedral, parabenizo o Padre Antônio pela ótima entrevista. Faz mais sentido, seus ministros da Sagrada. Valeu, Marcelo. Um abraço, meu irmão. Marcelo é muito querido. Bom demais. Pode falar, Ileuza. O Padre Antônio, quem tá mandando um abraço aqui pro senhor é a Magda Mota. Magda tá lá em Firmes, Buracão. E ela mandou aqui, ó. Fala com o Padre Antônio que eu estou no buracão pra nós ver o que ele fala. que eu já brinquei com ela. Abro aspas, é brincadeira, gente. Pode vir alguma coisa boa do buracão? Aí eu falo com ela, vem a Magda. Então, um abração lá pra Magda. Um abraço, Magda, pessoal do buracão. Você aí da Córrego Rico, Mata do Brejo, Barreirinho. Nossa, só vai nesses lugares todos? Eu ia quando eu tava na Paróquia do Rosário. Agora a Catedral não tem comunidades rurais, né? E eu gosto mais de roça. Então... Eu sou prateiro do pé rachado, né? Então, prateiro gosta de roça, né? Tenha certeza que André Quissé, Galena, Alagoas, Córrego Rico, essas regiões que o senhor citou e tudo, e essas que eu citei aqui agora, estão te ouvindo, viu? Tenho certeza absoluta disso. Maravilha. Lá de onde ela nasceu, no Boresca. Ela é de São Gonçalo? Agora o Matheus lembrou, né, Padre Antônio? Porque ele não lembrava. Nunca lembrava. Lá de São Gonçalo, um abraço, São Gonçalo aí, o Padre Vicente. Lá no Varjão tá o Padre Cizenando. Isso aí, beleza, hein? Uai, no São Gonçalo não é o Aparício? É mesmo, é porque os dois é moreninho, eu confundi. Esse é o Padre Vicente, mas esse é lá de P.O. também. O Padre Aparício tá lá ouvindo. Do outro extremo. O Padre Vicente foi bebiar. Isso mesmo. O Matheus tá por dentro, tá vendo? Não, eu tô atualizado. Eu acompanho, o negócio é que eu quase fui padre. Aí foi assim, ó, entre ser padre e ingressar pra faculdade de jornalismo, eu fiquei com medo de ir pro seminário. Então você fez quase igual o Valdson Teve um Campos. dia que eu escutando positividade, né? Aí o pessoal brincou com o Matheus, né? O Matheus ia virar padre, o Fabinho Martins e a Deise Lima, né? Brincou assim, o Matheus ia virar padre. Aí na hora eu peguei o Instagram e mandei mensagem direct pra ele. Matheus, como é que você tá? Você tá querendo ir pro seminário? Valdson Campos também quase foi padre. O Valdson Campos, que trabalhou muito tempo aqui com a gente. Você conhece, Padre Antônio? Valdson Campos? Acho que nem da época dele, não. Não me recordo agora. Ele quase foi padre, mas foi ensinar a Juliana a tocar violão. Foi quando o padre Antônio entrou pro seminário, porque pelo que eu vi aqui no histórico dele, e por isso eu disse que ele estudou na mesma escola que eu, ele fez o primeiro ano do ensino médio, né? Isso, eu estudei até o segundo ano do ensino médio em Presidente Olegário. Isso, aí por isso que eu falei que é a mesma escola, porque eu também, eu formei lá no ensino médio, foi lá. Rápido intervalo e a gente continua contando caso daqui a pouquinho. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Cuidado com o choque. Nunca realize podas em árvores que estiverem próximas à rede elétrica. Mantenha uma distância de pelo menos 2 metros da fiação. Antes de realizar a poda, avise a CEMIG pelo 116 e sempre evite plantar árvores embaixo da rede elétrica. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Supermercado Arvelos, na rua Manuel Dias Pereira 335, lá no Nossa Senhora das Graças, aberto de segunda a domingo, 3814-2462. Direção do senhor João Arvelos e família. Pais e filhos estofados. A melhor fábrica de estofados de Patos de Minas. Avenida Paranaíba 1157. WhatsApp 991177941. Ibiza Veículos, para quem quer adquirir um carro zero e não quer ficar esperando. Major Gotti 1645. Fone 3818-7777. Aos domingos, a partir de meio-dia, roda de violeiros. Oferecimento. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses.
Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV, você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook, tá? Não possuem. São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Autoescola Modelo, disponibilizando uma frota novinha e os melhores instrutores da cidade. Avenida Afonso Queiroz, 1436, telefone 3825-6336. Zé Móveis, móveis rústicos em madeira maciça, móveis em geral, inclusive sob encomenda. Zé Móveis, Rua Antônio Joaquim de Miranda, 193, bairro Planalto, telefone 3814-4848, WhatsApp 991970044. Agropinheirão, medicamentos veterinários, rações em geral, equipamentos para pesca, ferramentas, sementes e adubos para plantio. De tudo para a sua fazenda. Avenida Afonso Queiroz, 3174, no trevo da Escola Agrícola. Telefone 3821-0038, zap 999000038. Rádio Clube. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, 8 horas pontualmente e muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, que eu ganhei uma garrafinha de pimenta, a hora que eu ganho uns presentes de ouvinte da rádio, eu acho bom demais. O Belchior lá, o Belchó, das pimentas, lá de Pindaíbas. Rapaz, pensa na pimenta cheirosa, a hora que eu abri aqui, tinha uns 50 querendo pimenta aqui na rádio comigo. E ele tá lá, então, lá em Pindaíbas, na sintonia, deixa eu mandar um abraço também pra Keninha, pro Ferrugem, pro Kennedy, lá no bairro Santo Antônio, o Kennedy lá do bairro Ipanema está na sintonia também. Ezio Júnior, alô Ezio Júnior, gente boa. O Cláudio, daqui a pouquinho roda seu áudio, Cláudio. Eu tenho muitas perguntas aqui um pouco fora do tema, eu vou fazer essa última aqui, que eu tenho que liberar o padre, porque ele tem um compromisso agora, então a gente tem que liberar, né? O arroz já tá cheirando. O Cláudio Manuel, padre, me pergunta, e aí eu tenho também algumas amigas e amigos próximos a mim que também ficam nessa indagação. Por que que muitos padres não autorizam a comunhão, a comungar? Gostaria que o senhor explicasse, o Cláudio Manuel está perguntando, gostaria que o senhor explicasse por que que casais amigados não podem comungar. E tem também, além desses amigados, o segundo união, né? Aí eu quero saber agora a opinião do senhor. E justamente, não é que o padre proíbe, né? Uhum. É porque assim, para você receber um sacramento na igreja, e aqui me entendo assim com toda caridade, porque quando vai se conversar comigo, sobretudo, cada caso é um caso e a gente tem que dar a orientação certa. O que eu vou falar aqui é de uma forma muito genérica, é aquilo que se aplica de um modo geral, mas que no contexto de cada um deve ser olhado com toda caridade, com todo carinho e ser refletido, porque uma das coisas que eu não gosto é com censo, por exemplo, eu acho ele muito perigoso, porque coloca as pessoas em números, né? E a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Não olhar o indivíduo, mas olhar apenas um número, né? Uma massa, né? Igual as mortes por Covid, né? 580 e tantos mil, né? Ali é cada uma pessoa, né? Então, nós devemos olhar isso com muito carinho, muita humildade. Pois bem, com relação aos sacramentos, para quem está no segundo união, tá amaziado, é um pouco complicado, porque não se é possível celebrar um sacramento sem que você esteja bem com um deles. Ou seja, os 7 sacramentos, eles não podem ser vistos de uma forma individual, só neles. O sacramento do matrimônio, ele basta em si, o sacramento da ordem basta em si, não é bem assim. Quando você fala o sacramento da ordem, você foi casar, quando você fala matrimônio, você é casado na igreja porque um dia você foi batizado. Um dia você pode ter sido crismado, embora o ser crismado não seja um critério obrigatório para ser
casado na igreja católica, né? Igual muita gente pensa, né? E tem muito padre que cobra, né? Isso é para liceidade, não para validade, né? Então, tem todos esses critérios. Então, Matheus, e o ouvinte aí, quando pergunta sobre isso, o matrimônio ele deve ser vivido na sua plenitude, né? E como é que você vive o matrimônio na sua plenitude? Com tudo aquilo que Deus proporcionou na união conjugal. É no sacramento da igreja. É no sacramento da igreja. Então, quando você fala assim que a pessoa está em segunda união, ele não está vivendo plenamente aquilo que é sacramental. Tem amor ali, e por isso que eu falo que cada caso é um caso. Tem um amor, existe o amor, vive-se muito melhor do que no primeiro matrimônio, no casamento, porque esse não é. Com certeza pode até viver, mas no entanto, falta esse elemento sacramental. Então, por isso que muitas vezes nós olhamos nesse sentido e falamos, olha, não convém. E a igreja orienta que não comum quem está no segundo união, ou mesmo quem está só amaziado, porque quem está amaziado é possível que se case. Por que não casa, né? Eu não sei se vai dar certo, tem 20 e tantos anos que mora junto e não casa, né? Não, mas há a possibilidade de poder casar e assim ter uma vida sacramental na igreja e tudo mais. Então, não é que a igreja é má com essas pessoas e que está excluindo, nada disso, é porque entre os sacramentos há uma ligação que não dá para desvincular um do outro. E sem contar que, Matheus, dentro desse assunto, nós temos na igreja a possibilidade da nulidade matrimonial, que é para aquelas pessoas assim que um dia tiveram um casamento que primeiramente foi frustrado, né? Porque todo casamento nulo é frustrado, mas nem todo casamento frustrado é nulo, né? É sempre bom ter isso em mente. Então, para você que teve um casamento frustrado, que não deu certo, e fala assim, puxa vida, Padre Antônio, eu queria tanto poder auxiliar. O pessoal fala anular o casamento, mas você não anula, você comprova nulidade, né? Porque você não anula um ato válido, né? O processo de nulidade é justamente para investigar elementos que até o momento do consentimento e que depois podem ter sido descobertos depois de muito tempo de casado, que mostra assim que aquele casamento nunca existiu. Por isso que fala nulidade e não anulação, porque anulação é você pegar um ato válido e declará-lo nulo, né? Agora, falar que ele não aconteceu, né? Não aconteceu não, extinguir aquilo, não tem nada mais. E a nulidade é diferente, porque o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, por isso que não é possível anular casamento, mas é possível comprovar a sua nulidade matrimonial. Então, é mais ou menos isso que acontece. Por isso que não se pode comungar quem está numa segunda união, quem vive maritalmente com outra pessoa. E aqui, inclusive, vale destacar para quem vive um namoro marital, né, que já com relações sexuais e tudo, porque a relação sexual, ela é querida e amada por Deus, né? Só que é para ser vivida dentro do matrimônio. Então, assim, e muitas vezes não é a forma como se vive. Claro que tem todo o contexto social, mas a gente tem que falar aquilo que é, né? O cânon 1055 do Código de Direito Canônico, que é o cânone teológico para iniciar toda a dinâmica do sacramento do matrimônio e trabalhar ele de uma forma jurídica, ele fala assim, que o matrimônio é um consórcio entre o homem e a mulher, a união entre o homem e a mulher, para a cooperação de um com o outro e depois a procriação da prole. Então, no primeiro momento, o casamento vem como essa cooperação, seja uma cooperação companheirismo, uma cooperação financeira, uma cooperação sexual, afetiva, tudo isso aí entra. Então, tudo aquilo que Deus desejou para o homem e para a mulher pode ser muito bem vivido, mas no casamento, no matrimônio. O pessoal pergunta, nossa, é porque sexo é pecado? De forma alguma. Se sexo fosse tão ruim, Deus não teria dado a faculdade para o homem e para a mulher de poder se reproduzir através do ato sexual. Ele é para ser bem vivido, mas dentro do matrimônio. Então, por isso que às vezes nós temos essas colocações de não poder comungar, porque você não está vivendo o matrimônio da forma como deveria ser vivido. Para quem está numa segunda união, nós temos essa possibilidade da nulidade matrimonial. Para quem está amaziado, pode criar vergonha na cara e casar.
Pode falar, Ilha. Ô, Padre Antônio, foi até bom o senhor tocar aí nesse assunto. No dia de quarta-feira de cinza, eu estava escalada na catedral e quando foi para comungar em Duas Espécies, o Padre Marcelo que estava, e ele me convidou para comungar e eu não fui, porque eu casei, quem fez meu casamento foi 2 padres. O José Marcos, que hoje está em Patrocínio, né? E o Tia Dils, que era lá da Santa Terezinha. Na verdade, ele está em Iraí de Minas. Iraí de Minas. Matheus Sabudena. Tô falando, hein? Aí eu me separei, não deu certo, tem muitos anos. E eu me dediquei muito à igreja. Aí eu conversei com o Padre Maurino, tudo voltou. E nesse dia, ele me chamou para comungar em Duas Espécies aqui na catedral. E eu balancei a cabeça que não. Não, a gente tem que distinguir uma coisa, Eleusa. O fato de estar separado não te impede de comungar. Era isso que era a minha... Isso, o fato de você estar separado, e ouvinte, você que nos acompanha aí, o fato de você estar separado, porque o seu casamento te trouxe muita decepção, te trouxe muita frustração, não é um problema. Isso aí não é um problema. Você pode comungar tranquilamente em Duas Espécies. Se você é separada ou divorciada, conforme o termo civil, você pode inclusive ser ministro ordinário da Eucaristia, desde que você esteja vivendo a sua separação de acordo com aquilo que a igreja ensina, né? Não tendo uma vida promíscua, não tendo uma vida libertina, né? Portanto, isso foi na quarta-feira de cinza. Na sexta-feira eu procurei o Padre Marcelo pra gente conversar e ele disse isso mesmo que o senhor acabou de dizer. Perfeito. Então essa é a orientação correta, tá, gente? Então, se o padre falar pra você que só porque você é separada, se você tá vivendo maritalmente ou do jeito que o diabo gosta, como a gente gosta de dizer, então não pode não, mas tá separado e vive assim, de uma forma muito santa, não tem por que não comungar. Muito envolvida, né? Isso, ali, justamente. Na igreja. É isso, então. Eu tenho aqui a participação do Hamilton. O Hamilton fez considerações importantíssimas, Hamilton, mas pro momento em si que a gente tá, esse bate-papo, essa conversa que a gente está fazendo aqui nesse momento, não é uma conversa mais teologal, né? Mas foram determinados pontos que eu tentei resumir aqui das diversas participações que tive aqui pelas redes sociais e transmitir isso ao Padre Antônio. Padre, obrigado por ter aceito o convite. A Rádio Clube 98, este programa, o Sistema Clube, está à disposição da Catedral, ainda mais agora nesse momento que vai prosseguir com a reforma. A gente sabe que o templo, ele é utilizado por todos, então a gente precisa caprichar nesse acabamento para que possamos tirar muitas fotos, para que isso fique eternizado. Enfim, é necessário fazer a reforma para que a gente tenha aí um templo que é um templo turístico. É um templo católico? Mas é um monumento do município de Patos de Minas, que é divulgado aí Brasil afora, no mundo todo. Padre Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a participação do ouvinte. Eu tenho muita participação aqui no WhatsApp, assuntos diversos, é claro, a audiência dos seus paroquianos aqui é muita, estão aqui parabenizando o programa por isso, e mais uma vez quero agradecê-lo por ter aceito o convite e por estar aqui conosco, ter reservado seu espaço na sua agenda, que eu sei que o trabalho, ainda mais o senhor, com a quantidade de cargos que tem na diocese, com a quantidade de coisas no dia a dia, a agenda de um pároco já é muito agitada. A do senhor, então, vou ser bem sincero, a do senhor é bem mais agitada ainda. Pra mim tá aqui agora, o Dom Cláudio gentilmente celebrou pra mim na catedral hoje, porque que ótimo. Poder estar aqui. Agradeço muito a ele. Obrigado, Dom Cláudio. E o apoio que ele sempre dá, o incentivo, sabe? O Dom Cláudio, ele é um verdadeiro pai, assim, pra nós padres, sabe? Então nós temos muito, assim, que louvar e agradecer a Deus pelo ministério que ele exerce aqui conosco, pela forma como ele conduz a nossa diocese e pelo amparo que ele nos dá, né? Ele nos dá muito serviço, sem dúvida que dá. Isso aí não pode negar, mas que ele nos dá todo o suporte e condições para poder trabalhar, isso aí não há dúvida também. Então, Dom Cláudio, muito obrigado ao senhor e que o senhor sempre nos abençoe mais, cada vez mais, com a sua bênção apostólica.
Obrigado, Elias, por ter participado dessa conversa conosco aqui na Rádio Clube 98 e junto aqui com o Padre Antônio, viu? Obrigada, Matheus. Também quero agradecer o Padre Antônio. Padre Antônio, muito obrigada aí pelo convite, né? No dia que eu fui falar, ainda fui assim, né? Meio ressobeada, né, Padre? Mas deu certo. Então, muito obrigada. E eu quero dizer que para mim é muita honra mesmo, Padre. Eu jamais imaginaria há uns 8 anos atrás que o senhor foi ordenado em 2016, então 8 anos atrás eu ainda me recordo do senhor celebrar culto lá na Imaculada Conceição, em Presidente Olegário, e eu me arriscar pra cantar, e Deus do céu, você não tem noção não. Mesmo? Nossa senhora, coitado ainda bem que o padre não era padre nessa época, porque aí Jesus, mas coitado do padre do senhor, que hoje eu não sei onde tá. Matutina. Coitado dele, coitado do Sebastião Paulino, nossa senhora. Ô, Padre Antônio, e o senhor imaginava ver o Mateus assim depois de 8 anos? Nem eu imaginava. Cara, pensasse em 2 caras lá de Presidente Olegário, aqui batendo de frente, um diálogo bacana e tudo, muito bom, Matheus. E eu agradeço assim a abertura da Rádio Clube, porque a Rádio Clube, o Sistema Clube de um modo geral, sempre está à disposição da nossa paróquia, né? Assim como de todas as paróquias da cidade e da própria diocese. Então, nós queremos agradecer muito a direção, a parceria, a participação. Vocês nos ajudam demais com os espaços que nós temos aqui, a Voz da Catedral. Aqui é só mandar um WhatsApp que o pessoal divulga, comunica. Em todos os ambientes. Bem na saída a Helena Ferreira até comentou, né? Eu encontrei com a Helena Ferreira, ela falou: Padre, olha, a hora que o senhor tiver qualquer coisinha que comunica, não pode deixar. Daqui uns dias nós estamos trabalhando com bazar, nós vamos divulgar bazar. Matheus, e eu agradeço muito a sua generosidade de ceder esse espaço tão grande, porque a gente sabe o quanto que um espaço no rádio é um espaço nobre, é um espaço caro, nobre, concorrido, e você nos colocou essa possibilidade de estar aqui por tanto tempo conversando, falando, esclarecendo dúvidas, passando aquilo que é o posicionamento da igreja. Eu gosto de dizer assim que eu não falo pelo Padre Antônio, mas eu falo aquilo que a igreja me pede para falar e somente aquilo, né? Então, assim, e de uma forma pensada, racionalizada, né? Sem fundamentalismo, sem confronto, mas sempre no diálogo. Então eu te agradeço demais ao Sistema Clube, à Rádio Clube 98.3 e tamo junto aí. Precisar, a gente está à disposição também. É isso, então forte abraço, Elias, continua conosco até às 9 horas, porque daqui a pouquinho tem recadinhos. Agora tem Teodoro e Sampaio, 4 cantos da casa. Você está ouvindo Clube 98. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé. Foi nos 4 cantos da casa que eu coloquei a minha fé. Nossa casa não é casa de rico, mas pra nós ela tem muito valor. Ali tem parte da minha vida, tem também muitos pingos de suor. Nossa casa foi feita com carinho, como se planta um pezinho de flor. A inveja não vai derrubar o que um dia foi feito com amor. Lá em casa somos todos felizes, porque não temos inveja de ninguém. A nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém. Não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também. O olho gordo olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza. É
firme São José. Lá no alto a Senhora Aparecida, no outro canto Bom Jesus de Nazaré. Licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José.